Os vikings eram guerreiros marítimos escandinavos que invadiam e colonizavam grandes áreas da Europa no século IX ao XI e cuja influência perturbadora afetou profundamente a história europeia. Esses guerreiros pagãos dinamarqueses, noruegueses, finlandeses e suecos provavelmente foram motivados a empreender seus ataques por uma combinação de fatores, entre eles a superpopulação e o relativo desamparo das vítimas no exterior. Os vikings eram compostos de chefes de clãs e proprietários de terras, seus retentores, homens livres e quaisquer jovens membros do clã que buscavam aventura e saque no exterior. Esses escandinavos eram fazendeiros independentes, mas no mar eram invasores e saqueadores. Durante o período viking, os países escandinavos parecem ter possuído um excedente praticamente inesgotável de mão de obra e raramente faltavam líderes habilidosos que pudessem organizar grupos de guerreiros em bandos e exércitos conquistadores. Esses bandos negociavam os mares em seus navios longos e montavam ataques e fuga em cidades, vilas, ao longo das costas da Europa. Seus incêndios, saques e matanças lhe renderam o nome viking, que significa pirata nas primeiras línguas escandinavas. No entanto, hoje você não encontra mais vikings por aí. O que aconteceu para que eles desaparecessem? Nesse vídeo você vai ver que tudo se resume a 3 coisas: Jesus Cristo, desigualdade e, acredite se quiser, sexo. Pelo que já falamos, é simples entender que nem todos os escandinavos eram vikings, apesar de todos os vikings serem escandinavos. Os escandinavos tiveram seu ápice entre os anos 800 e 1100 d.C. Dentre eles, os homens e mulheres que deixavam sua terra natal para assaltar e pilhar cidades e vilas na Europa eram os vikings. A área de atuação desses piratas era enorme. Ataques aconteciam por todo o continente e chegavam até mesmo à Rússia e Constantinopla. Grande parte dos escandinavos, porém, não tinha relação tão direta como os vikings. A maioria trabalhava como carpinteiros, fazendeiros e coisas úteis para a sociedade da época. Essa grande sociedade possuía raízes muito antigas. Evidências arqueológicas indicam que uma cultura próspera se desenvolveu na Escandinávia, cerca de 4.000 e 2.300 anos antes de Cristo. Algumas das evidências são pinturas de navios, túmulos, ferramentas de metal e até armas. Tudo isso de milhares de anos antes dos vikings surgirem. O primeiro grande passo para tais sociedades se tornarem o que conhecemos como vikings foi a construção de navios como o bote Nidam. O nome vem do pântano Nidam, sítio arqueológico onde o barco foi encontrado. Embarcações como essa permitiram os escandinavos navegar distâncias muito longas, mesmo diante de mares muito hostis. Há um consenso geral de que a era viking começou em 790 d.C. Existem documentos escritos e evidências históricas vindas por volta dessa data sobre guerreiros escandinavos, primeiramente chamados de nórdicos, que navegaram o Mar do Norte e chegaram em Wessex, na antiga Grã-Bretanha. Tais homens foram recebidos por um mensageiro que foi rapidamente morto. Os nórdicos não queriam diálogo, apenas desejavam saquear o local. No dia 8 de junho de 793, os vikings atacaram a igreja de São Cuthbergo em Lindisfarne, na Nortúmbria, Inglaterra. Na época, mesmo os piores ladrões europeus tinham medo de saquear ou invadir uma construção sagrada. Os poucos que faziam isso eram vistos como condenados e pertenciam aos piores tipos de pecadores. Os vikings, no entanto, não estavam nem aí para essa ideia. E sequer compartilhavam a mesma ideia religiosa desses demais povos. Quando a igreja foi saqueada e as pessoas dentro foram mortas ou usadas como escravas, o reino ficou chocado e aterrorizado. Os sobreviventes gravaram o evento para a posteridade em uma pedra que ficaria conhecida como Rocha do Dia do Julgamento, um dos primeiros vestígios das cruéis atitudes vikings. No entanto, esse grande distanciamento dos nórdicos para com o cristianismo não duraria para sempre.
No começo, os vikings não tinham muito interesse na conquista de terras e desejavam apenas saqueá-las. Os alvos primários foram as Ilhas Britânicas, mas os ataques se espalharam por todo o continente. A França, reino que depois se tornaria a França, também era um bom local de pilhagem na época, pois passava por um período de instabilidade. Cansado de ter que pagar tributos aos escandinavos para ter seu povo e suas cidades libertos, Charlemagne, conhecido aqui como Carlos Magno, teve um plano. Sua ideia era espalhar o cristianismo em terras nórdicas para que os ataques diminuíssem. Suas campanhas atacavam locais sagrados para os nórdicos e subjugavam os escandinavos. A medida não funcionou e trouxe ainda mais raiva para o coração viking. Pouquíssimos realmente se converteram ao cristianismo durante essa chegada humilde, mas significativa, da religião aos povos nórdicos. Em um primeiro momento, os cristãos escandinavos não fariam tanta diferença, mas no futuro teriam um grande papel. No ano 836, os vikings organizaram um enorme assalto à Irlanda, mais especificamente em Clonmore. Essa foi a primeira grande expedição dos piratas escandinavos em um território longe da costa que rendeu muitos prisioneiros para serem vendidos à escravidão. 5 anos depois, fundaram Dublin, um dos primeiros assentamentos grandes e permanentes fora do próprio território escandinavo. Um dos líderes vikings, Ragnar Lothbrok, ansiava pelo domínio de Paris. O chefe recrutou milhares de guerreiros e zarpou com 120 navios para o rio Sena. O rei do território, Carlos o Calvo, tentou resistir ao ataque com seu exército, porém não obteve êxito. Em 845, os vikings adentraram Paris. Foi necessário um pagamento de 2.500 quilos de ouro e prata para que os nórdicos deixassem o lugar em paz. Nos anos seguintes, incursões vikings ficaram cada vez mais comuns na Europa e os escandinavos passaram a se estabelecer de maneira permanente em alguns locais. Uma grande força viking passou o inverno inteiro na Inglaterra no ano 850. Pontos de apoio nórdico apareciam cada vez mais ao sul e ao leste, a ponto de chegarem ao território que hoje pertence à Alemanha. Praticamente cada reino inglês havia sido invadido por vikings. Os escandinavos comandavam soberanos sobre os territórios da Anglia Oriental, Northumberlândia e Mércia, na ilha inglesa. As expedições nórdicas tinham chegado tão longe que invadiam até mesmo territórios controlados por árabes, no que hoje chamamos de Espanha. Em uma longa viagem pelo Mediterrâneo em 859, os vikings perderam muitos navios para as forças árabes. As consequências foram tão drásticas que resolveram não se aventurar por ali. Outros grupos de vikings se aventuraram pelas terras mais orientais e chegaram ao que hoje chamamos de Rússia. O viking Rurik, já no ano 859, pilhou e saqueou vilas no território ucraniano. O maior objetivo da região, porém, era a cidade de Constantinopla. A cidade e seus arredores chegou a ficar cercada por 200 vikings em uma situação nada agradável. Na ocasião, a maior parte das forças terrestres e marinhas da cidade estava longe, lutando contra os árabes. Mesmo assim, os vikings não conseguiram invadir o local. E sabe por quê? Muralhas. Constantinopla tinha fortificações poderosas e uma relativa subsistência interior. Os saques nórdicos eram excelentes em cidades pequenas desprotegidas, mas padecia nas mãos de grandes muros. Inclusive, o surgimento de castelos e muralhas foi um dos fatores de declínio dos vikings. Ivar, o Desossado, e Aldano, filhos de Ragnar, formaram uma imensa força viking no ano de 865. Os guerreiros ficaram conhecidos como o Grande Exército Pagão. O grupo invadiu a Anglia Oriental e no ano seguinte chegou a York. Ivar queria vingar a morte do pai e por isso atacou. Os vikings dominaram o local e deixaram um rei fantoche no poder. 5 anos depois, o grande rei Alfredo derrotou o domínio viking da região
e fez com que os escandinavos se mudassem mais para o norte. Muitos vikings foram para o território Danelaw e desistiram dos saques para se tornarem fazendeiros e comerciantes. Ali, mesclavam a cultura viking com a cultura dos habitantes ingleses. É por isso que mencionamos o sexo como um dos fatores de declínio dos vikings. Os escandinavos passaram a se relacionar com homens e mulheres de outras culturas, o que diluiu sua essência de piratas. Pouco a pouco, os nórdicos que nasciam eram menos vikings. Muitas comunidades sedentárias surgiram. Casar e ter uma família parecia muito mais interessante do que partir em um navio apertado em busca de batalhas e tesouros. O ímpeto de vários nórdicos diminuiu, mas não de todos. Os que continuaram com o estilo de vida viking perpetuaram os ataques por bastante tempo. Os saques eram tão brutais e sem solução que reis passaram a negociar terra com os líderes escandinavos em troca de paz. Carlos, o Simples, entregou para o viking Rollo o que hoje chamamos de território da Normandia. O nome, inclusive, tem origem na expressão Terra dos Homens do Norte. A paz temporária deu tempo à França para construir maiores fortificações e defesas contra futuros invasores. A partir do ano 950, o modo de vida viking realmente estagnou. Porém, engana-se quem acha que isso quer dizer que os escandinavos estavam em apuros, muito pelo contrário. O poder estava mais centralizado e consolidado na Escandinávia, principalmente nas regiões mais ao sul. Além disso, o cristianismo havia se espalhado e jogado as antigas religiões pagãs dos nórdicos para debaixo do tapete. Em menos de um século, os vikings seriam extintos. Em 981, Erik, o Vermelho, liderou uma expedição até a Islândia e conseguiu explorar a costa leste da Groenlândia. Erik organizou uma grande força de homens da Islândia para estabelecer um assentamento na região. Com 25 navios, partiu em 985. Apenas 14 das embarcações chegaram ao destino na Groenlândia. Os vikings fizeram bases, mas mal sabiam que a terra já era habitada. Os inuits viviam no norte da ilha há séculos, quando os primeiros escandinavos chegaram. No entanto, pelo que sabemos hoje, as duas comunidades não tiveram contato. As bases vikings colapsaram após um tempo, enquanto os inuits estão lá até hoje. E voltando à Inglaterra, o local ainda teve outros ataques mesmo após Alfredo ter expulsado os escandinavos rumo a Danelaw. No ano de 991, o rei Sueno, da Barba Bifurcada da Dinamarca, recrutou um enorme exército que navegou o Mar do Norte e chegou à cidade de Cânsio. A Barba Bifurcada dizimou a resistência inglesa e começou uma campanha militar sangrenta pela ilha. Em 1013, Sueno se tornou rei sobre toda a Inglaterra, porém morreu 5 semanas depois. Além disso, batizou-se como cristão, fato que apontava para a crescente adoção da religião por parte dos líderes nórdicos. Por volta do ano 1000, o viking Leif Erikson chegou à costa leste da América do Norte. Ele era, inclusive, filho de Erik o Vermelho, que havia desbravado a Groenlândia. Leif chegou a uma terra chamada por eles de Vinlândia, a terra do vinho. A colônia escandinava ali não chegou a durar 10 anos, uma vez que não resistiu aos ataques dos povos indígenas que habitavam o local. Mesmo assim, Leif foi o primeiro europeu a chegar ao continente americano. Depois que Sueno da Barba Bifurcada morreu, seu filho Canuto herdou seu trono de rei da Inglaterra, Dinamarca e Noruega. Esse detalhe mostra o quanto o poder estava consolidado já naquela época. Anteriormente, os vikings tinham uma sociedade muito descentralizada. As pessoas eram donas das terras em que viviam e os líderes tribais podiam saquear outros lugares quando quisessem. Tudo mudou com a estabilização de um governante central. Reis preocupam-se muito mais com alianças e posses de terra do que invasões e saques. Se procurarmos um ano oficial para o fim da era viking, o mais provável é que encontremos o ano de 1066. Nesse ano, o maior centro comercial viking foi saqueado por eslavos.
Os prejuízos foram tamanhos que nunca houve uma recuperação definitiva. A maioria dos estudiosos concorda que o evento responsável pelo fechamento do caixão da Era Viking foi a morte do rei Haroldo da Noruega na Batalha de Stamford Bridge. Haroldo ordenou uma invasão com 10.000 homens e 300 navios que se aliou a Tostig, irmão renegado do então rei da Inglaterra, Haroldo Godwinson. As duas forças unidas derrotaram os ingleses no conflito de Fulford Gate, perto de York. O rei da Noruega saiu vitorioso, mas Godwinson já se encontrava a caminho para o norte com um segundo exército, que incluía a sua força de elite de aproximadamente 3.000 guerreiros profissionais em armadura. Em 25 de setembro de 1066, o segundo exército inglês encontrou-se com a força do norueguês em Stamford Bridge, um grande campo a leste do rio Derwent. Os vikings foram pegos de surpresa, pois esperavam nesse dia negociar a libertação de reféns de York, após a rendição dessa cidade no dia anterior. Os invasores contavam com a desvantagem de não estarem de posse de suas armaduras de cota de malha. O combate terminou após um dia e tanto. Haroldo, como Tostig, o irmão renegado, foram mortos. A batalha foi uma vitória completa para Haroldo Godwinson, com a crônica anglo-saxã, registrando que restaram sobreviventes do exército invasor o suficiente para ocupar 24 navios, os quais navegaram de volta para casa sob o comando de Olaf, filho do rei norueguês. O massacre das forças de Haroldo, o rei da Noruega, marcam o fim da grande era viking. Obviamente que isso não significa que todas as sociedades vikings instantaneamente desapareceram. Ainda existiam pequenas incursões e saques. Tais culturas gradativamente foram sumindo por conta do ecossistema econômico. A Escandinávia não era mais uma terra de líderes tribais livres e pessoas com donas das próprias terras. Os reis eram governantes e exigiam tributos. A mentalidade agora era trabalhar para pagar impostos e não perder a terra onde morava. Não havia mais espaço para o sonho de navegar e saquear. Basicamente, a cultura viking era essencialmente antigoverno e fundava-se no conceito de autogestão das sociedades escandinavas tribais. Com a população crescendo, era bem possível que um viking que zarpasse não tivesse mais um lar quando retornasse. As invasões que ainda ocorriam eram organizadas e levavam as bandeiras reais. Não mais aparentavam um bando de homens do norte loucos por sangue em um navio com cabeça de dragão, mas um verdadeiro ataque coordenado e ambicioso. Alianças feitas limitavam os saques, pois não seria de bom tom atacar alguém aliado ao rei. Incursões lucrativas precisavam ir longe, o que as tornavam mais caras. E ainda por cima, fortificações e castelos eram cada vez mais comuns e acessíveis. Portanto, não tinha muito mais sentido ter uma carreira de viking na nova sociedade escandinava. Além disso, muitos lugares eram habitados por descendentes de vikings, uma vez que os invasores tiveram filhos com habitantes locais. As novas comunidades que surgiram eram mesclas escandinavas com outros povos e não tinham como prioridade os saques. Ainda por cima, não fazia muito sentido patriótico, se é que podemos falar assim, saquear terras pertencentes ao povo do qual sua mãe faz parte, ainda que seu pai fosse um viking. A sociedade escandinava aumentou de tamanho e se espalhou, mas os vikings nunca quiseram criar um grande império ou espalhar suas ideologias. Sem essas atitudes, tornou-se ainda mais fácil deteriorar conceitos já abalados. As diversas bases em outros territórios não serviam para espalhar as culturas vikings. Os locais eram construídos como centros de troca ou apenas o lugar mais próximo para onde os invasores podiam ir após uma incursão. O sincretismo cultural nesses locais rapidamente substituiu os ideais vikings. No entanto, apesar de todos esses fatores, é mais provável que a principal causa para a extinção dos vikings tenha sido o cristianismo. A mitologia nórdica foi uma das últimas grandes religiões pagãs a se manter frente à igreja. O continente europeu e seus arredores haviam sido quase completamente convertidos. Caso você seja um cristão,
facilmente perceberá que os valores cristãos pregados por Cristo e seus seguidores em nada se conectam aos ideais vikings. Escravidão, roubo, saques, violência não são tópicos positivos no cristianismo. Quanto mais os vikings sucumbiam, mais percebiam que outras sociedades, muitas vezes cristãs, haviam prosperado com outras formas de desenvolvimento que não envolviam um roubo. Bom, pelo menos não o roubo tão direto, né? A Europa e, consequentemente, os escandinavos se via cada vez mais como cristã e menos como viking. A relativa globalização da época uniu os países de forma política, econômica e religiosa, que não mais abrigava as práticas nórdicas, baseadas em uma mitologia que estava sucumbindo. Os vikings acabaram. Mas seu legado permanece até hoje, principalmente nas nações escandinavas. Países como Noruega, Suécia, Islândia, Dinamarca e Finlândia foram moldados culturalmente por esses povos. Posteriormente, desenvolveram-se e mudaram a fim de se adaptar aos novos tempos europeus. No entanto, jamais deixarão de se lembrar do passado nórdico antigo. Os povos escandinavos não desapareceram e, provavelmente, nunca desapareceram. Hoje possuem governos desenvolvidos e alguns dos melhores IDHs do planeta. A população nortenha não se esvaiu, apenas abandonou antigos ritos e costumes para ganhar uma nova cara mais moderna. O início da Idade Média, o feudalismo e a expansão da Igreja Católica findaram com a Era Viking, porém serviram para estabelecer ainda mais a cultura emergente desses povos. Nossa, que aula de história, hein? Eu fico por aqui. Até o próximo.